Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Mateus 23, onde Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Essas coisas devias ter feito e não deixar as outras por fazer. A expressão ai, que representa dor, que Jesus está pronunciando para os escribas e fariseus hipócritas, tem a ver com o juízo final que será pronunciado contra a falsa religião que era praticada pelos fariseus e que continua sendo praticada até os dias de hoje por pessoas que falam em nome de Deus. Esses comportamentos judaicos que eram praticados pelos fariseus serão dignos de condenação eterna quando confrontados com a verdade da palavra de Deus. Quando Jesus faz citação desses rituais que eram praticados por eles, porque já tinham se tornado isso, ou seja, já eram costumes daquela doutrina, Jesus deixa claro para os discípulos que essa falsa doutrina iria se espalhar para o mundo. O Senhor Jesus, ele diz em Lucas 12, versículo 1 e 2, ele diz para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Deus é onisciente, por isso todas as coisas são reveladas diante dele. E Jesus, através desses ensinos, esses mandamentos, ele alerta os seus discípulos de que essa falsa religião, com esses falsos ensinos, e que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, se espalhariam pelo mundo e seriam levados para todas as partes, em todas as nações. Ensinos esses que não estão de acordo com as palavras, os ensinamentos e os mandamentos do Senhor Jesus, pois estão carregados de ritos, rituais, vestes sacerdotais e comportamentos com o intuito de agregar pessoas em torno de práticas onde não há presença de Deus ou onde não há a manifestação do poder de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Esses falsos ensinos já chegaram até nós das mais diversas formas. E como Jesus alertou seus discípulos para que se precavessem desses ensinos, para que nada seja acrescentado aos seus mandamentos e nem seja tirado, esse alerta de Jesus também chegou até nós, para que guardemos os seus mandamentos e pratiquemos o mesmo na nossa vida espiritual diante de Deus. Em Hebreus 10, versículo 38 e 39, diz assim: Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem, ou seja, você e eu, recuar, a minha alma não terá prazer nele. E no 39 diz assim: Mas nós, porém, não somos aqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então, a palavra diz que viver pela fé é viver pela fé no nome de Jesus, o Filho unigênito de Deus enviado por Ele, e não ir após uma vida dedicada à religiosidade filosófica, indo após outros deuses ou após outros ensinos pagãos. O Senhor Jesus não fala somente da hipocrisia farisaica, ele fala também da omissão das questões importantes da lei que eles tanto veneravam, que eram o juízo, a misericórdia e a fé em Deus. Essas heranças ritualistas
que eram ensinadas pelos fariseus vinham dos primórdios comportamentais do povo de Israel com relação a observar os mandamentos de Deus para os cumprir. Jesus fala também das profecias contra a falta de temor do povo escolhido por Deus. Jesus diz em Mateus 23:37: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Em 1 Samuel 15:22, Deus diz a um povo que era de dura serviço, que era contumaz em errar e pecar diante dele, que eram obstinados, insistentes em fazer a sua própria vontade. Deus diz assim, através do profeta Samuel: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se melhor do que a gordura de carneiros. Esses e outros rituais que eram praticados pelas autoridades de Israel foram reprovados pelo Senhor Jesus. Essas ordenanças haviam se tornado para eles, as autoridades judaicas, em ordenanças ritualistas tradicionais, onde no cumprimento dos ritos não havia manifestação de temor a Deus por parte do povo. Desde os tempos antigos, os profetas eram usados por Deus para levar suas mensagens ao povo de Israel. E no livro de Jeremias 5, versículo 1 em diante, tem uma mensagem dura de Deus para Judá e Israel, que na verdade eram um só povo, que estavam divididos. Jeremias 5, versículo 1 diz assim: Corra para lá e para cá, através das ruas de Jerusalém, e veja agora, e sabe, e busque nos seus lugares amplos, se puder encontrar um homem, se houver alguém que faça juízo, que busque a verdade, e eu vou perdoá-lo. Versos 2. Embora eles digam, o Senhor vive, certamente eles juram falsamente. No versículo 3, o profeta pergunta: Ó Senhor, não estão teus olhos sobre a verdade? Tu os atingiste, mas eles não se entristeceram. Tu os consumiste, porém eles se recusaram a receber a correção. Eles fizeram suas faces mais duras do que uma rocha. Eles se recusaram a retornar. E no versículo 7, Deus pergunta: Como te perdoarei por isto? Teus filhos me abandonaram e juram por aqueles que não são deuses. Quando os fartei, cometeram adultério e ajuntaram-se em bandos nas casas das prostitutas. Versículo 8. Eles eram como cavalos alimentados na manhã, cada um relinchou à mulher de seu próximo. No versos 9, Deus pergunta: Não irei eu visitar por essas coisas? Diz o Senhor dos Exércitos. E não será vingada a alma de uma nação como esta? E no versículo 11 ele diz: Pois a casa de Israel e a casa de Judá têm se comportado muito traiçoeiramente contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. Voltando para o capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus pronunciou pelo menos 8 ais, que é sinônimo de dor para as autoridades judaicas e para todos que são mornos na fé. Apocalipse 3, 15, 16. Eles não reconheceram o tempo da sua visitação, não viram em Jesus o seu messianato através das Escrituras. Jesus explanou ainda muitas falhas na vida espiritual dos fariseus, entre elas que eles não tinham a autoridade espiritual de Moisés sobre o povo de Israel, porque Moisés fazia a vontade de Deus e era temente a Deus. Eles colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens,
mas eles mesmos não cumpriam esses fardos, ou preceitos, ou mandamentos, ou rituais. Eram soberbos, orgulhosos, avarentos, gostavam de lisonjas, gostavam de serem chamados de mestre pelo povo. Faziam falsos juramentos, haviam-se corrompidos moralmente e espiritualmente, não tinham o temor de Deus, não guardavam o juízo de Deus, enfim, estavam em dívidas com Deus. Em João 8, versículo 12, Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus não viam em Jesus a luz para iluminar os seus caminhos, para os tirar da escuridão. Eles estavam caminhando para um precipício e estavam levando após si o povo de Israel. O Senhor Jesus disse a eles que eles eram cegos, condutores de cegos, e que ambos cairiam no abismo. Mateus 15:14. A falta de temor a Deus, a falta de sua direção, faz com que as pessoas façam as escolhas erradas. Elas escolhem o caminho mais curto e também o caminho mais largo. Procuram ensinamentos que venham ao encontro de seus anseios, que não confrontem seus modos de viver, sua vida espiritual e concordem com suas escolhas. Pessoas com esse tipo de comportamento terão muita dificuldade em seguir a Cristo e guardar os seus mandamentos. Era o caso dos fariseus. Em João 10, versículo 1 ao 5, Jesus diz: na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Ou seja, outros ensinos que não estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus, onde Jesus não está. Esses ensinos têm por objetivo roubar a salvação de quem vai após eles, ou seja, falsos ensinos não verão a face do Senhor. Versos 2: Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Somente Jesus tem comunhão com Deus Pai. Somente Ele conduz a igreja para o Pai. A igreja conhece o seu verdadeiro pastor e é conduzida por Ele. Ele vai à frente delas, conduzindo-as com mão forte. Versos 4: E quando Ele coloca para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Ou seja, Jesus é quem deve estar sempre na frente da sua igreja, no direcionamento de seus caminhos, livrando-a do mal, das ciladas, dos engodos, das mentiras e das armadilhas do diabo, porque ele a conduz nos seus caminhos, não deixando ela se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, porque seus caminhos são retos, estreitos, santo, puro, limpo e conduz à salvação. Verso 5: E não seguirão os estranhos, ou seja, falsos ensinos, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isto quer dizer que os verdadeiros adoradores de Cristo não seguirão nem praticarão mandamentos ou ensinamentos onde não há presença de Deus e que estão em desacordo com a sua vontade. Eu gostaria de encerrar com mais um alerta do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus ele diz que devemos focar nossos esforços na santificação que vem através de observar seus mandamentos para os cumprir e abster-se da vida religiosa carregada de preceitos humanos. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.